Olá, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e eu tenho uma novidade. Este ano de 2020, nós teremos de 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, o seminário Casa de Paz, Cura e Libertação para a Família, onde nós vamos tratar da família sacerdotal, como abençoar o seu lar, como lidar com demônios geracionais, como tratar de síndromes, perseguições emocionais, como lidar com os transtornos de personalidade, como tratar com os filhos em cativeiro, envolvimentos com vícios, envolvimentos em cadeias pecaminosas, como tratar do coração da sua família, como lidar com as deslealdades no casamento, o repúdio, o divórcio, o novo casamento, como ter uma vida abençoada. Você vai ser impactado, você não pode perder, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As informações estão no site www.institutoexodos.com. Você não pode perder, 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, eu te espero aqui. Fica com Deus. Estamos aqui pela AD Santos Editora com o pastor Oswaldo Lobo, um dos mais renomados autores da AD Santos, com os seus grandes sucessos aqui, a autoridade sobre as trevas e blindagem sobre as trevas. E a gente vai ter esse bate-papo gostoso com vocês aí a respeito desse assunto, a batalha espiritual. Pastor Oswaldo Lobo, para que você que não conhece, aqui trabalhou como oficial da aeronáutica até o posto de tenente-coronel, graduado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea, mestre em Ciência Aeroespacial pela Universidade da Força Aérea, formado em Teologia pela Faculdade Teológica ABK São Paulo, pastor, professor, convidado do programa de pós-graduação da Faculdade Teológica Batista do Paraná, conferencista reconhecido e atualmente atua como pastor da Igreja Batista do Bom Retiro. Então é uma honra ter você aqui, pastor. E gosto muito dos seus livros, sou um fã da sua literatura, não vejo a hora de sair mais um livro seu. Os livros deles são best-seller aqui na casa. E não só eu, mas como os nossos ouvintes, queremos saber um pouquinho, né, de você, do seu ministério, aquele bate-papo gostoso, que a gente possa interagir com eles em alguns minutos aqui. Tá bem. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui ao vivo com vocês. Eu sou pastor há 20 anos, tenho trabalhado nessa área de libertação e batalha espiritual nessas 2 últimas décadas, e é bom me apresentar, né? Eu sou casado com a pastora Fabíola Lobo, sou pai da Natália, que é casada com o Bruno, sou pai do Arthur, que é casado com a Francisca, e sou pastor aqui em Curitiba, a Igreja Batista do Bom Retiro. Muita gente confunde, porque tem um outro estado aí, fala assim, é aqui em Curitiba, no Paraná. É uma honra estar aqui com vocês. Pastor Lobo, como se iniciou esse seu chamado nesse ministério de libertação, de cura, de batalha espiritual, tudo isso que você gostaria que você explicasse para a gente, como se deu esse chamado? É bom responder essa pergunta, porque tem muita dúvida nessa área. A vocação, ela é confirmada pelo fruto. Então tem muito tempo assim, eu tenho um chamado para libertação e batalha espiritual. É o fruto que vai confirmar isso. Então, quem trabalha com libertação, a primeira coisa que você tem que entender, não pode gostar de pecado. Então, a primeira coisa que evidencia que alguém tem chamado para isso é o que? Uma vida de santidade. Em segundo lugar, Deus, Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus chamou alguns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. O meu dom pastoral é misturado com o dom de evangelista. Então, sempre saí para a rua para evangelizar, e à medida, logo com 2 meses de fé, eu li o Novo Testamento, eu descobri que a igreja não lia a Bíblia. Então, como eu sempre fui um estudioso, eu li de cara o Novo Testamento no primeiro mês que eu me converti, e no segundo mês eu li o Antigo Testamento. Quer dizer, em 2 meses eu já tinha lido a Bíblia inteira. Eu descobri que o povo na igreja não lia a Bíblia, vivia daquele alimento que o pastor às vezes dá no domingo, no culto de estudo, na escola bíblica dominical. E eu comecei a pregar, e com 2 meses, uma senhora ficou endemoniada quando eu fui orar por ela. Um garoto, um novo convertido. Na época eu tinha 20 e poucos anos, bem jovem, e foi o meu contato. E esse sinal vem me seguindo. A Bíblia diz em Marcos
que este sinal seguirão os que querem. Então isso aconteceu. Eu vou nas igrejas, acabei de vir agora de uma igreja em São Paulo. Pastor Lobo, você faz libertação do povo? Eu faço libertação muita gente. Existem casos, a igreja mais interessante que eu tive, tinha umas 3.000 pessoas, mais de 100 pessoas ficaram endemoniadas no final do culto. Muita gente está vivendo cativeiro espiritual e não imagina. Agora, respondendo a pergunta, como é que isso começou? Começou com obediência. Então, eu sempre fui muito obediente ao meu pastor, e um dia, no início dos anos 2000, o meu pastor disse assim: Lobo, eu vou te ordenar pastor, sou pastor da Convenção Batista Brasileira, de uma igreja da Convenção Batista Brasileira, vou te ordenar como pastor de libertação. Eu falei: amém, pastor. Eu só dei um amém para ele. Então eu estava debaixo daquela autoridade pastoral que deu cobertura para mim. Ele não era um infantil, não era um desvairado, não era alguém irresponsável. Meu pastor foi muito cuidadoso comigo. Agora, se você quer trabalhar com libertação, você só vai conseguir libertar cativos, querido, com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Segundo lugar, pastor e libertador não existe. O que existe é o Espírito Santo. A Bíblia diz: se Cristo pode vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8,36. E o próprio Jesus diz em Mateus 12, Lucas 11, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz toda a obra. Então não adianta você querer ir na carne para expulsar demônio, que você vai quebrar a cara. Em Atos 10,38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, foi Deus que ungiu Jesus, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Então foi o Espírito de Deus, na vida de Jesus, que manifestou esse poder. Então, querido, o Espírito de Deus só vai entrar na sua vida pela palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito pela palavra de Deus. É isso que fala Efésios 5. É um ministério abençoador, mas é um ministério para maduros. É um ministério não para infantis. É um ministério para gente que gosta de andar com Deus em santidade. É isso. A primeira coisa que a gente deve atentar é o seguinte: existe muita confusão dentro desse ministério. Vou explicar por quê. Libertação não é a mesma coisa que batalha espiritual e não é a mesma coisa que cura da alma. Então, muita coisa fala assim: pastor, vem dar um seminário, um congresso, uma conferência sobre libertação e batalha espiritual. São dois assuntos. Imagine assim, uma universidade que tem uma série de faculdades. Então tem a faculdade de medicina, tem a faculdade de odontologia, tem a faculdade de enfermagem, que são todos na área da saúde. Então, libertação é uma faculdade, batalha espiritual é uma outra faculdade, cura da alma é uma outra faculdade. Você não começa aprendendo de cara. Por quê? Porque os conteúdos que hoje são apresentados através dos livros, que são vendidos, eles são muito confusos. Então, como eu sou um homem que gosta muito de estudar a respeito, a primeira coisa que eu fiz foi sistematizar e separar aquilo que é libertação daquilo que é batalha espiritual, daquilo que é cura da alma. Só para você entender. A libertação lida com causas da exploração demoníaca. O espírito imundo não vai lá dizer assim: eu vou perseguir aquela família, vou perseguir aquela pessoa, vou entrar na vida dele. Não. Existe uma razão. O espírito imundo se alimenta de pecado, de iniquidade. O espírito imundo só pode ter acesso à vida de uma pessoa se ela viver no pecado. Não é se ela pecar, ela foi aqui, pecou e pediu perdão. Não. Ela tem que viver naquele ambiente da imundície, da sujeira espiritual. Então, lembre-se sempre disso. Uma perseguição espiritual está apontando, é um sintoma de que aquela pessoa vive em pecado. Então, a pessoa, por exemplo, é casado, não é casado e vive juntado demasiadamente. A pessoa vive na prática do furto, do roubo. A pessoa vive na prática da mentira. A pessoa vive imoralmente, na imoralidade sexual. A pessoa vive num processo de desobediência sistemática de Deus. Isso significa o quê? Significa que aquele espírito imundo vai passar a explorar a vida dele. A partir do momento que ela quebra essa vida, ela sai dessa vida de pecado, o espírito imundo não tem mais acesso a ela. Eu vou dar um exemplo para você. 1 João capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: que aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Então, uma pessoa que tem uma aliança com Jesus, que nasceu de Jesus, que recebeu Jesus como seu Salvador, ela não deve andar em pecado.
E ele continua assim, vírgula, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A própria epístola de Pedro, carta de Pedro, diz que o diabo ele anda ao derredor, tramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Então, veja bem, o espírito imundo, já que estamos tratando de libertação da batalha espiritual, ele é absolutamente periférico. Ele não tem uma centralidade. Tem muita gente que dá atenção, quem trabalha com libertação e batalha espiritual, ele é periférico no seu comportamento. Ele não consegue ter acesso na vida de uma pessoa que vive em santidade, que vive em pureza. Então vamos lá, a libertação lida com causas. Por que aquele espírito imundo foi habitar e explorar a vida de alguém? Vou dar um exemplo. A pessoa tem um problema financeiro grave. Pastor, eu ganho o suficiente, mas os recursos que entram, saem. Isso a minha vida inteira. Eu tenho uma questão financeira que é severa na minha vida. Então o que eu busco? Derramamento de sangue inocente, o assassinato, o aborto, quando a pessoa trabalha com, por exemplo, com animais, mata animais para rituais, o sangue ele profana a terra. Números 35 diz isso. Profanar a terra significa que você não vai ter mais a sua colheita da terra. Você semeia e você colhe. Caim, ele mata Abel, Gênesis 4:10, e Deus faz o seguinte para Caim: onde está o teu irmão? Eu estou ouvindo a voz do sangue do teu irmão desde a terra. Portanto, a partir de agora você vai ser peregrino, é uma palavra muito dura, vagabundo, aquele que te encontrar vai querer te matar. E quando você arar a terra, ela não vai dar sua força. Ele está falando que a pessoa vai viver pulando de emprego em emprego. Vagabundo é sem emprego. Ele vai ter a sua colheita abortada. E quando ele plantar, ele não vai receber. A gente que trabalha e não consegue obter o recurso. Então o sangue, ele tem essa perspectiva de perseguição, de troca. Então se não houver um conserto dessa parte, uma confissão sincera e um abandono da vida de pecado, a exploração maligna vai continuar. Número 2, se a libertação ela trata de causas, a batalha espiritual trabalha de consequências. Ali a pessoa já está vivendo dentro do cativeiro, já entrou dentro de um calabouço. Satanás, ele quer colocar o homem dentro de uma jaula espiritual. Ele não quer que você seja feliz emocionalmente. Satanás não quer que você seja feliz no seu casamento, nas suas relações de troca de afeto. Satanás não quer que você prospere, não estou falando financeiramente, não, na sua vida pessoal. Então tem gente que sofre uma perseguição assim. Tem uma casa que todas as mulheres são abandonadas, são traídas, todos os homens morrem de uma mesma enfermidade, existe um colapso financeiro, existe uma perseguição maligna na vida da pessoa, e eles dão nomes enganosos para isso. A gente pode falar um pouquinho depois sobre maldição, porque maldição é uma palavra hoje que basicamente permeia os ministérios. E há um engano com relação a isso. Há um engano muito grave com relação a isso. Nós lidamos com um ser que é o pai da mentira. Em João 8,44, Jesus se denuncia dessa maneira. Ele é mentiroso, pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio. A igreja evangélica, a igreja cristã, essa igreja de corte protestante, a mesma igreja católica, não busca a verdade da palavra. Então os livros que a gente escreve, eu faço questão, se você pegar o meu livro e você ler, qualquer página daí vai ter um conteúdo bíblico. Então eu tenho uma ideia de trazer a verdade para a igreja. Então tem muita gente com medo de um ser que não devia ter medo. O homem não devia ter medo do diabo, você tem que ter medo do pecado. Porque se você não tem pecado, o diabo não tem acesso à sua vida. Então as pessoas vêm, pastor, ora por mim. Eu oro, mas as pessoas não querem mudar de vida. Então vamos lembrar, a libertação lida com as causas, a razão pela qual o Espírito Mundo está orbitando na vida daquela pessoa. E a batalha espiritual é consequência. Aí o Espírito Mundo já dominou a vida da pessoa, você vai ter que fazer um processo de libertação. E são casos que são muito graves, severos. Então isso. E a cura da alma, ela faz aquela profilaxia da pessoa que já tratou. Então hoje eu estou atendendo gente com síndrome borderline. É uma síndrome
que está atingindo hoje uma enormidade. O pessoal confunde borderline hoje, chama de border, com o pessoal bipolar. A bipolaridade, ela leva um tempo. Então a pessoa fica bem durante uns meses e depois ela tem a queda gradual para um tempo de tristeza. Então ela fica mais um tempo lá naquele buraco da tristeza. Então ela tem uma variação lenta, o borderline não. O borderline ele está feliz agora no café da manhã, terminou o café da manhã e já está zangado com você. Então a gente está vivendo experiências dentro da igreja, pessoas profundamente machucadas, tristezas profundas. O que é o pânico? Pastor, tem o síndrome do pânico, tem um ataque do pânico e tem um transtorno do pânico. São duas coisas diferentes. É uma crise aguda de ansiedade. Então você tem assim uma descarga de noradrenalina no corpo da pessoa. E a pessoa sofre aquele ataque do pânico. O problema é que quando isso começa a ser repetido e sistematizado, aí vira o quê? O transtorno do pânico. Então eu tenho atendido gente com ansiedade generalizada, eu tenho atendido gente... Na verdade, isso é cura da alma. Tá bom assim? Tá ótimo. Já respondeu algumas outras perguntas que eu ia fazer. Mas eu tenho uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, né? Que é o Luiz. Ele perguntou o seguinte: uma das afirmações da Reforma Protestante era o sacerdócio universal de todos os crentes. No Ministério de Libertação, todos somos chamados para estar em batalha espiritual? Um cristão pode exercer o Ministério de Libertação? Ou isso é exclusivo para alguns chamados, alguns vocacionados? Então isso é uma outra falácia, né? um outro engano. Tá? Jesus, ele, na verdade eu quero trazer aqui à tona a vida de um discípulo chamado João. João é discípulo e apóstolo de Cristo. E ele passando pela região de Samaria, ele diz o seguinte: vimos aqui alguns que expulsavam demônios em seu nome e os proibimos. Aí Jesus diz: não faça isso. Deixai-os. Não há ninguém que faça o bem em meu nome e depois faça o mal. Por isso, aquele que comigo não ajunta espada, aquele não é por mim, é contra mim. Então, qualquer pessoa pode trabalhar com libertação. Preste atenção. Qualquer cristão, já que você falou do sacerdócio universal dos homens. Agora, preste atenção que eu vou colocar uma vírgula aqui. Quem está trabalhando em libertação, ele usou a palavra batalha espiritual. Eu já defini aqui a diferença entre uma coisa e outra. A pergunta veio, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte: quem trabalha em libertação está trabalhando com um ser que é assassino. A Bíblia o denuncia como homicida desde o princípio. Não é isso que Jesus chama, não é assim que Jesus chama Satanás? Então você está lidando com um ser que é assassino, cruel e brutal. Ele não tem pena, não tem misericórdia. Então preste atenção nisso. Se eu vou lidar com um ser das trevas, eu não posso ter trevas na minha vida. Explico. É gente que quer lidar com batalha espiritual e tem vida dupla. Sujeito que quer aparecer, quer expulsar demônio, ele quer estar à frente de um ambiente controlado pelo espírito imundo, vivendo sem luz. Então, quando 1 João capítulo 1, verso 5 fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, eu não posso ter nada na minha vida que dê acesso a Satanás. Então, eu sou marido de uma só mulher, eu sou honesto na minha vida, eu tenho uma vida no altar, eu vivo uma vida de oração, eu busco a Deus, eu me arrependo de pecados imediatamente. Ou seja, vamos tentar aqui explicar. Jesus denuncia Satanás como um dos nomes é espírito imundo. Então imagina a sujeira, a imundície. Você não consegue lidar com o espírito imundo vivendo com a tua vida no esgoto. Qualquer um pode trabalhar, desde que vive em santidade. Então, nesse livro Autoridade sobre as Trevas, eu explico 3 coisas interessantes: cobertura, armadura e patente espiritual. Quem trabalha com libertação tem que ter igreja. Crente que pula de igreja em igreja, que não tem pastor, vai se quebrar. Número 2, você que tem armadura. A armadura é aquela de Efésios 6 mesmo, a partir do verso 10 e verso 12. A armadura espiritual o pastor não te dá. Quem pega a armadura é você. Tomai sobre vós, é você que toma a armadura. E número 3, existe algo chamado patente espiritual.
São o quê? A experiência que você vai colecionando. Davi, ele não usou a armadura de Saul. Se você pegar 1 Samuel 17, Saul tentou dar a armadura dele. Ele falou assim, não quero. Mas ele tinha o quê? Patente espiritual. Ele já tinha entrado com o urso, com o leão. Ele fala, esse circunciso filisteu vai ser mais uma vítima. Então é isso que a gente explica no livro. Aproveitando, e o que nossos ouvintes podem esperar desse aqui? Esse livro aqui, eu escrevi em 40 dias, durante um período de 40 dias de jejum que eu fiz. Foi a primeira vez que eu fiz essa experiência. Fiz um jejum só com líquido, controlado, logicamente, e debaixo da cobertura espiritual do Ministério de Intercessão que eu tenho. Ele fala sobre proteção espiritual, fala sobre o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista não tem medo de uma confederação de inimigos. Eu não temerei o terror noturno. O terror noturno é um demônio que é denunciado em Isaías como Lilith, muito famoso. A gente ministra na vida das pessoas, é muito comum manifestar esse demônio, Lilith. Não temeria o terror noturno, a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nenhum mal chegará a mim. É um livro que fala sobre proteção da sua vida, proteção da sua família. Uma benção. Ótimo, pastor. E para a gente encerrar aqui, né, qual que é o teu próximo livro pela De Santos? O próximo livro é o Vitória sobre as Trevas. Então aqui eu tenho autoridade sobre as trevas, blindagem contra as trevas. A gente vai ter o Vitória sobre as Trevas. Eu vou só dar uma perspectiva para você. Eu vou pegar elementos bíblicos para te ensinar a lidar com cativeiros específicos. Então, como lidar com alianças de alma, como lidar com pessoas que ficaram aprisionadas. Tem muita gente que fica aprisionada em relacionamentos sexuais. Muita gente. Quando a pessoa se relaciona sexualmente, ela se casa. Você vai, não foi só sexo. Não foi, não. 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia diz, aquele que se deita com a prostituta, se casa com ela. Se casa, você não consegue romper. Então são pessoas que vão se ligando, se amalgamando, se aglutinando com outras pessoas e não conseguem ser felizes. Pastor, por que eu casei com a pessoa que eu amava, que eu queria e não consigo ser feliz? Ele está preso lá atrás. Chama-se aliança de alma. Como você desfaz uma aliança de caráter perverso, esses pactos que são feitos dentro da bruxaria, da macumbaria, do ocultismo, da magia. Como você lida com uma perseguição financeira grave, como você lida com uma resposta. Você tem uma ideia, tem que querer mais um minutinho para explicar. Espírito imundo, ele tem nome e função. Então, às vezes, você está lidando com o espírito imundo e a pessoa apresenta uma resposta emocional. Por exemplo, um caso bizarro que eu atendi, depois eu descobri, manifestou um espírito de depressão numa senhora. Ela vinha de um processo de restauração pessoal, ela tinha sido garota de programa por muito tempo, e a gente espera manifestar o quê? Um espírito de sensualidade. E que na verdade manifestou, quando eu perguntei qual é o teu nome, que é algo que eu ensino no livro, você só pergunta o nome, você não fica brincando, nem perguntando nada para o diabo, porque ele me tirou. Se meu nome é depressão. E a pessoa manifestou como uma pessoa deprimida, se jogou no chão, chorou. Espírito de depressão, em nome de Jesus, sai. E aquela pessoa que sofria com aquela depressão, nunca mais teve aquele processo. Então, quer dizer, ela abandonou a vida de pecado, quer dizer, ela saiu da sujeira. A partir do momento que a pessoa sai da sujeira, o sangue de Jesus purifica, e aí Satanás não tem mais como ficar. Entendeu? Então é isso, vai ser um livro abençoador. Vitória contra as trevas, vai dar para você ferramentas práticas para você vencer no mundo espiritual. Olha, fica no aguardo. Se você ainda não leu Autoridade sobre as Trevas e Blindagem sobre as Trevas, procure nas melhores livrarias da sua cidade ou em nossa rede social. Você pode também interagir conosco, com o Pastor Lobo, através das redes sociais. Mande a sua pergunta, a gente vai repassar para o Pastor Lobo e interaja conosco. E eu tenho certeza que Deus tem muito para abençoar a sua vida. Obrigado, Pastor Lobo, muito obrigado mesmo. Suas últimas palavras aí. Deixa eu só deixar aqui o endereço da nossa igreja. Eu sou aqui de Curitiba, Paraná. É a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, no bairro do Bom Retiro. Igreja Batista do Bom Retiro. Também tem um canal no YouTube. Hoje a gente está alcançando 13 milhões de pessoas por mês. 13 milhões de pessoas estão nos seguindo. E é o canal Osvaldo Lobo. Vai lá, se inscreve, dá um like. Deixa um abraço pra gente. Fica com Deus.
E compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus contatos, com seus amigos. Se você tem alguém que está precisando de ajuda nessa área, compartilhe o vídeo, abençoe as pessoas e abençoe a você mesmo através dos livros da AD Santos. Que Deus nos abençoe. Amém. Fica com Deus.